ser. Você acha que demônios, as coisas, energia não existe? Então, não. E demônio? O que é na visão de vocês? Existe demônio? Inteligência. Daimon, são inteligências. Mas é anjo caído ou não? Anjo caído é uma coisa e inteligências são outras, né? Mas Lúcifer, demônio, o que são? É exatamente essa descrição aí que o pessoal fala de um arcanjo, mas não como descrevem, né? Não? Não. Mas a função dele qual que é? Rapaz, existe uma rebelião mesmo, como o pessoal fala, né? Vai falar do... Rapaz, fala, mas fala de baixo pra cima. Então fala de baixo pra cima porque... Vamos. Não, tem a história de rebelião de Lúcifer, dessa história, são representativas. Não quer dizer que aquilo são alegorias, são parábolas. Uma forma pra entender a parada. Uma forma pra entender algo que realmente aconteceu. E assim, quando a gente fala que o embaixo é igual ao que tá em cima, o que tá em cima é igual ao que tá embaixo... de Hermes Trismegisto, toda essa história. Cara, isso é muito real. Essa alegoria da rebelião de Lúcifer, dá pra gente tentar entender isso de N formas, né? Se a gente for de baixo para cima, o que tá lá no manifesto de Lúcifer, na rebelião de Lúcifer, que a melhor fonte, talvez, para as pessoas lerem esse manifesto, tá no famoso livro de Urântia, né? Não sei o que é esse livro. É um livro que foi canalizado nos anos 30 em Chicago, nos Estados Unidos. Ninguém sabe por quem, nem como e tudo mais. De repente apareceu lá. Surgiu um livro. Ele foi publicado, eu acho que nos anos 50, uma das primeiras edições. Mas enfim. E lá diz então que uma inteligência, não diz quem, não diz aonde, formatou todas essas informações, um livro explicando tudo, desde o que é Deus, os anjos, os arcanjos, como os mundos foram formados, enfim, como se fosse uma literatura realmente que poderia até ter se tornado uma religião em cima daquilo, mas interessante, não se tornou religião, se tornou fonte de pesquisa, assim como outros livros interessantes, como Lei do Uno, né, do começo dos anos 80 nos Estados Unidos, enfim, onde consciências se colocam à disposição para trazer informação. Então, deixar dessa forma que é mais interessante assim. E uma das informações é a questão de quem é Lúcifer. Então descreve Lúcifer, se a gente for procurar também nas escritas sagradas, ditas sagradas e tudo mais, a gente vai achar informações parecidas. Então Lúcifer seria um anjo extremamente inteligente, poderoso, mais bonito, inclusive chega a falar de beleza física e tudo mais. O livro de Urântia vai pelo mesmo caminho, né? Fala, Lúcifer está lá entre o top 10 dos anjos mais inteligentes, tudo mais, e no momento ele cai por quê? Pelo seu ego, pela sua vaidade, eu não sei. Ele resolve se rebelar contra Deus. Assim, não. Muitas das interpretações dizem que ele quer se colocar como Deus, né? Ele quer ser Deus, então. E por isso, então, ele é expulso do dito paraíso, expulso do lugar onde ele estava, e junto com ele leva 1/3 dos seus companheiros. Essa é a história oficial, né? Essa é a história que você conhece, claro, que as pessoas falam. 1/3 do céu. Caiu 1/3 do céu, maravilha. Então, não posso deixar de fazer alguns questionamentos, né? Como que um ser tão inteligente assim, tão querido por Deus dentro dessa parábola, enfim, tem uma atitude dessa, né? Tão inteligente, com tanto conhecimento, será que o conhecimento dele não teria previsto a consequência da sua atitude? Mas enfim, dá pra gente aqui questionar não, mas subiu pra cabeça, tá tudo certo. Levou 1/3 de volta. Então, a história normalmente para aí, né? O livro de Urântia ele dá uma continuadinha super interessante, que ele fala do manifesto de Lúcifer. Então Lúcifer, antes de ser expulso, escreve uma carta. Tá? Basicamente isso. E ele publica essa carta, manda essa carta para todo mundo, e dentro dessa carta ele fala o porquê que ele está se rebelando. E o porquê que ele convence 1/3. Porque ninguém nunca se perguntou, como assim 1/3 vai junto? Né? Então dentro dessa carta o que ele coloca? Ele fala assim, e é difícil ler essa carta com um pensamento religioso, porque você já tem a figura de Lúcifer como algo negativo. Total. Aí você vai ler a carta dele e ele fala que é pró-liberdade. Ele questiona como as coisas estão sendo regidas, ele chama todo esse regimento dos anjos, até a fisicalidade de mais de um mundo, não só a Terra, de vários mundos, como uma ditadura. Ele fala que os planetas e as consciências não têm o livre-arbítrio que é vendido, que tudo é imposto de cima para baixo, ou seja, eu falo e você obedece, e que na verdade os planetas e as raças e as consciências deveriam ter a liberdade para fazer a sua própria escolha e arcar com as suas escolhas. E você lê aquilo e fala, gente, o Lúcifer não era mau.
E eu não estou falando do arquétipo de Lúcifer, das pessoas que têm a religião Satanás, de Satanás, diabo, né? Não é nada disso. Estou falando do Lúcifer arcanjo. Do Lúcifer aquele lá que vai cair. Você fala, pô, isso aqui é interessante. Então o livro de Urântia começa falando bem dele, fala do manifesto dele, que é extremamente interessante, e depois começa a meter o pau como qualquer outro, né, como foi contra Deus e tudo mais. Você vai ver essa analogia dessa história de Lúcifer, você vê isso acontecendo em diversas nuances dentro da nossa história, essa história de um terço. O que o Léo estava falando, pô, você vai falar disso mesmo? Quando a gente começa a estudar no Educação Consciencial e a gente fala assim, poxa, e o primeiro questionamento normalmente, as pessoas podem estar assistindo a gente, pô, mas você não acredita em Deus? Então, o que é Deus para você? Excelente pergunta, o que é Deus? Aliás, não a primeira... quem é Deus. Exatamente. O que é? Isso. Não, a primeira pergunta do livro demais. dos Espíritos, do Espiritismo. Hã? A primeira pergunta do livro dos Espíritos do Espiritismo é o que é Deus, não quem é Deus. Entendi. Porque quem é uma pessoa, né? E o que, na verdade, é Deus, a linguagem usada. O que o Kardec procura ali é definir. E a resposta do livro dos Espíritos, para mim, ainda continua mais próxima do que eu sinto. Né? Então, falar o princípio inteligente, né? A causa primária de todas as coisas. Causa primária de todas as coisas, para mim, é fantástico. Então, o nome que nós, na educação consciencial, absorvemos para Deus é fonte que tudo é. Fonte, essa causa primária. Fonte que tudo é, tudo. Tudo é Deus. Tudo manifesta a partir desta fonte. A mesa, você, o óculos, a cadeira, o sol, as estrelas, tudo é Deus, faz parte desta fonte. E a fonte, quando ela primeiro se manifesta em algum momento, teve esse haja luz, enfim. Em algum momento houve essa primeira manifestação, certo? O que nós estudamos na educação consciencial é que essa primeira manifestação, ela acontece com a criação de 3 aglomerados de consciência. Consciências serafínicas, ou seja, essa primeira faixa frequencial, lembra do dial do rádio? Essa primeira faixa frequencial nós chamamos de faixas serafínicas ou serafins, que não são consciências únicas, são aglomerados de consciência, como nós entendemos. Não tem forma humanoide também, só para entender. E cada consciência é uma localidade. Então o universo é uma consciência, um planeta é uma consciência, uma galáxia é uma consciência. E esses 3 primeiros serafins também são uma localidade, que são a consciência. E cada um desses 3 se desdobra em 3, que desdobra em 3, que desdobra em 3, e assim vai no desdobramento das diversas dimensões, o desdobramento serafínico, querubínico, arcangélico e angélico. A gente pegou emprestado os nomes que já estão no subconsciente das pessoas, fica mais fácil. Deste primeiro desdobramento, esses 3 serafins não têm a plena consciência do que é a fonte. Eles são um desdobramento da fonte e tal como nós, refletem do que é a fonte. Eu tenho que voltar para a fonte com a informação, eu tenho que desdobrar na fonte que tudo é, que eu sou parte. O que é essa fonte? Quem é a fonte? O que é a fonte? E um desses 3, olha a história do Lúcifer, um desses 3 passa a assumir o papel da fonte. Ou seja, se sou eu que desdobro, se sou eu que crio, eu sou a fonte, eu sou o teto consciencial. Ninguém volta para a fonte, eu sou a fonte. Olha a história do Lúcifer. No primeiro desdobramento, 1/3, um dos 3. E todo o seu desdobramento segue essa diretriz de eu sou o teto consciencial, eu sou a fonte. E aí isso vai se desdobrando. Então, e aí tem a implicação disso, e aí o porquê que a Terra é planeta prisão, porquê que a gente não lembra, porquê que a gente está nesse universo, quem somos nós, parte pelo entendimento desta queda, dentro da nossa perspectiva, de 1/3 desses serafins, o desdobramento desse serafim, em conjunto com a relação com esses outros 2, que não se entendem como teto consciencial, que entendem que o objetivo é a volta à fonte, com toda a experienciação. A parte mais interessante disso é mudar a perspectiva de evolução para a experiência. Então, se eu sou a fonte, eu sou o desdobramento da fonte, eu não estou evoluindo. O que a fonte não sabe? O que Deus não sabe? O que falta para Deus aprender? Deus não sabe tudo, não é onisciente, onipresente? No mesmo conceito de fonte que tudo é. Então eu não estou aprendendo, eu estou experienciando. A fonte se desdobra para experienciar a sua própria criação.
Então eu não estou evoluindo. Isso muda a perspectiva de uma forma incrível. Incrível. E a gente começa a se entender como seres que somos a fonte, ou seja, para de procurar Deus fora e começa a achar Ele dentro. E não mais evoluindo, mas experienciando. E aí o conceito de certo ou errado, bem ou mal, muda bastante também. E o conceito de o que é a outra pessoa. Se somos todos fractais da fonte, ou emanados da fonte, eu sou você. Você é o Lian experienciando o Vilela. Eu sou o Lael. Eu sou ele. Eu sou ela. Eu sou cada um dos habitantes desse planeta, tendo uma experiência diferente, dentro de uma outra perspectiva. Esse é o conceito de somos todos um, ou somos todos filhos do mesmo pai. A história do ovo lá. O próprio amar o próximo como a ti mesmo. Agora vai para essa perspectiva. Como a ti mesmo. É você mesmo, né? É a experiência. Você é filho de Deus, você é Deus, o outro também é filho de Deus. É que a gente aprendeu que existia um Deus que tinha o seu povo escolhido. Aí vem a armadilha. Como um Deus absoluto, amoroso, pai de tudo e de todos, pode dizer assim, o meu povo. Quando ele diz o meu povo, quer dizer que ele não reconhece o outro, que deve ser filho de outro Deus. Mas aqui eu escolhi, por exemplo, eu escolhi o Lenny em vez do Jimmy. Mas o Lenny tem uma energia... O Lenny tem que fazer a leitura energética do Lenny. O pessoal fala, mata um, eu falo, mata o Jimmy. O Lenny não tá sozinho não, tá? Ele tem 10 atrás dele, só pra você saber. Cuidado com você mexer com ele, tá? Nossa, é uma gangue, Lenny. Eu não sabia. Você veio aí com a galera toda. Você não sabia. É mesmo? Tem uma gangue multidimensional. Mas o quê? De espíritos? De não, pessoas? De amigos energéticos mesmo dele, senão ele ia estar ferrado. É por isso que ele tá sempre cansado, fica sugando ele? Não, isso é bom ou é ruim? Isso é bom ou é ruim? Isso é bom, porque na verdade o pessoal pode ver ele rindo, mas o que um deles me falou que não sabe o que esse cara já passou. Ih, ele já sofreu lá embaixo, que ele falou. Lá embaixo quer dizer o quê? Ele entende. Em outros... Lá embaixo no furico? Também. Lá também. Tinha que fazer uma colonoscopia. Entendi. Então sabe. É verdade. Tá vendo? Já tá frequenciando. Então você tem o dom, rapaz. Pode chamar de dom. Tem o dom, já me falaram. São capacidades psíquicas. Bota isso aí. Só não vou falar dela, tadinha da Fabi, né? Não pode entrar na conversa dos meninos que estão falando só besteira, né?